O mistério da morte de Marilyn Monroe. Eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar sobre Marilyn Monroe. Ela foi uma atriz, cantora, modelo muito famosa na década de 50 e 60. E ela é considerada como uma das pessoas mais famosas do século 20. A Marilyn foi criada em Los Angeles, mas como a sua mãe sofria de problemas mentais, ela cresceu em lares adotivos e em orfanatos. Inclusive, em algum desses lares adotivos, ela acabou sofrendo abusos. Quando Marilyn tinha cerca de 16 anos, ela conheceu seu primeiro marido com quem ela acabou se casando. Ela ficou com ele por alguns anos e tentou se dedicar à vida de dona de casa. Mas o sonho da Marilyn sempre foi ser uma estrela muito famosa, ser uma grande atriz. Em 1942, quando seu marido tinha ido pra guerra, a Marilyn começou a trabalhar em uma companhia de aviação. Nessa fábrica, um belo dia, foi um fotógrafo fotografar as mulheres que trabalhavam nessa fábrica e ajudavam os homens que estavam na guerra. Foi quando esse fotógrafo viu a Marilyn, achou ela extremamente bonita e falou: você tem que ser modelo. E aí, naquele mesmo ano, ele pegou as fotos da Marilyn, levou pra uma agência e falou: olha, essa menina ela mora em tal lugar, ela é muito bonita, vocês deveriam dar uma chance pra ela. E a Marilyn foi nessa agência, a dona contratou ela, falou que ela seria um grande sucesso. Essa mesma dona da agência falou pra Marilyn que ela deveria pintar o cabelo de loiro, porque na indústria, de Hollywood, as mulheres loiras ganhavam mais dinheiro e tinham mais fama. Naquele mesmo ano, a Marilyn fez diversas capas de revista e virou literalmente um fenômeno. Quando o marido da Marilyn voltou da guerra, ele viu ela totalmente diferente do que ela era antes, com o cabelo tingido, totalmente loira, com roupas que marcavam o corpo dela. Ele ficou chocado. Ele foi totalmente contra, porque ele falou que a Marilyn deveria ser a esposa, cuidar da casa e não ser uma artista, usar roupas que marcavam o corpo e muito menos ser loira. Só que a Marilyn tinha um grande sonho, então ela falou: olha, assim não vai continuar, melhor a gente se separar. E aí meteu um pé na bunda dele e decidiu seguir o grande sonho dela. Bom, o foco desse vídeo não é falar como que a Marilyn construiu a carreira dela. Caso vocês queiram, eu faço um vídeo à parte falando todos os passos que ela deu até se tornar o símbolo que é hoje em dia, que é Marilyn Monroe. A gente agora vai pular pra parte que ela já tá super famosa, já é uma estrela mundialmente conhecida. O mistério da morte dela começa no dia 4 de agosto de 1962. De acordo com os depoimentos oficiais, por volta de 10 horas da noite, a sua governanta, Eunice Murray, foi até a porta do quarto dela pra ver se ela precisava de algo. Chegou nem bater na porta, ela só olhou, viu que as luzes estavam acesas, então decidiu não incomodar. E aí a governanta disse que por volta de 3 da manhã, ela acordou, foi dar uma olhadinha na casa e ela reparou que a luz do quarto da Marilyn ainda continuava acesa. Ela bateu na porta, chamou pela Marilyn, mas ela não respondeu e como a porta estava trancada, ela não conseguia entrar. E no depoimento, ela disse que ligou pro psiquiatra da Marilyn e pediu pra ele ir lá e ele chegou lá rapidamente. E aí ele bateu na porta e a Marilyn não respondia, então ele decidiu que ia entrar pela janela do lado de fora. Ele deu a volta na casa, quebrou a janela e entrou. Ele disse que na mesma hora chamou os médicos que foram até o local, mas a Marilyn já estava morta. Esse é o depoimento que a governanta e o psiquiatra deram pra polícia. Só que recentemente saiu um documentário falando sobre a vida da Marilyn e fala que não foi exatamente assim que aconteceu. Inclusive, esse documentário tá disponível lá na Netflix. Nesse documentário, eles foram atrás da esposa do psiquiatra da Marilyn. E ela revelou que ele não foi pra lá às 3 da manhã e sim às 10 da noite. Sabe aquela hora que a governanta bateu na porta e viu a luz acesa e decidiu ir dormir? De acordo com o documentário, na linha do tempo, foi nessa hora que o psiquiatra teria ido pra casa da Marilyn, às 10 da noite e não às 3 da manhã. Eles foram além e descobriram que uma ambulância foi chamada alguns minutos depois na casa da Marilyn. A ambulância teria socorrido ela, estava a caminho do hospital, mas em uma parte do trajeto, eles decidiram voltar e colocar a Marilyn de volta na cama. E aí tem esse período de tempo, até as 3 da manhã, quando novamente eles ligam pra emergência, eles vão na casa da Marilyn e descobrem que ela está morta. Agora eis a questão, o porquê dele demorar tanto, o porquê da ambulância estar com o corpo dela até o hospital, mas depois decidir voltar pra casa dela e colocar o corpo na cama. Tanto os policiais como os legistas que foram na casa de Marilyn falaram que até hoje aquela cena não tinha sentido nenhum. Era como se a cena tivesse sido montada, a Marilyn estava segurando um frasco de remédio com a outra mão segurando o telefone. A causa da morte dela foi dada como overdose e uma suspeita de suicídio. Só que o legista disse que se ela tivesse morrido de overdose, teria sinais de vômito e o corpo dela estaria contorcido por causa da dor. Sem contar que o legista achou diversos furos no corpo dela como se fosse marcas de injeção. Durante a autópsia, no estômago da Marilyn não foi encontrado tinta amarela, que era a cor dos barbitúricos que ela tomava. Apesar da morte dela não fazer sentido, a causa foi dada como overdose.
Naquela época já havia várias suspeitas e rolava vários burburinhos que a Mary tinha um caso com John Kennedy e com o irmão dele, Robert Kennedy. No documentário da Netflix foi comprovado que realmente a Mary tinha um caso com os dois. Sem contar que o telefone da Marilyn era grampeado e todas as ligações que ela fazia pro gabinete dos irmãos Kennedy estavam gravadas e registradas. Toda a situação começou a piorar quando a Marilyn pagou pra cantar no aniversário do presidente, fez aquela cena icônica de Happy Birthday President. Os Estados Unidos divulgaram documentos que estavam em segredo que falaram que a Marilyn abortou um filho de Robert Kennedy. E a teoria fala que como ela estava muito envolvida na vida dos dois, ela acabou sendo assassinada. Caso ela sabia demais, então os irmãos Kennedy mataram ela. Muitos falam que a Marilyn era borderline, então ela teria se sentido rejeitada pelos irmãos. Então ela decidiu chegar neles e falar, olha, se vocês não ficarem comigo, eu vou expor todos os seus segredos, eu vou acabar com a vida de vocês. E aí foi justamente isso que causou a morte dela. Se foi eles ou não, a gente nunca vai saber, até porque todos os irmãos Kennedy morreram. Toda a linhagem deles literalmente foi ceifada. Tem ninguém próximos a ele, né, na época que pode confirmar essa história. Enfim, esse é um caso que na minha cabeça não faz sentido nenhum. É um caso que me intriga muito, porque tem muitas lacunas, tem muitas coisas que não fecham. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que ela foi assassinada ou que ela morreu de overdose?